Shalom, povo de Deus! Meus amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que bênção podermos ter mais um momento de pastoreio. Que alegria sabermos que Deus nos conduz sob a autoridade da sua palavra. Que esse Deus nos ama e nos fez o seu povo, as suas ovelhas. Que Deus continue a nos abençoar. Como você está? Esperamos que esteja bem, que a sua família esteja em paz, que o seu coração continue sendo dirigido pelo bom e supremo pastor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus eterno e querido, Senhor amoroso, gracioso, que não poupou o seu Filho, mas por todos nós o entregou. Muito obrigado pelo privilégio de te conhecer, de te amar. Queremos rogar a tua bênção para esse momento de pastoreio, que o teu Espírito esteja conduzindo cada parte, que o nosso coração seja abençoado por ti, que venhamos prestar ao Senhor a adoração que te é devida, que tu venhas falar ao nosso coração através da tua santa palavra, que as nossas orações subam até a tua presença e sejam agradáveis a ti. Ó Senhor, abençoe cada vida, cada irmão, cada irmã, que o teu Espírito esteja atuando poderosamente. Nós oramos assim, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós fomos criados para louvar ao Senhor. E Deus nos deu a música para que através dela nós pudéssemos expressar nossos louvores a Ele. Vamos juntos agora louvar ao nosso Deus cantando. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração,
que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Meus amados irmãos, nós temos meditado na palavra do Senhor nesse momento de pastoreio e hoje nós iremos refletir no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12. Esse texto, ele nos apresenta verdades tão lindas. É uma passagem que mostra como a graça de Deus nos atinge. Há uma frase
de Charles Spurgeon, na qual ele diz o seguinte: Deus não permite que o seu povo peque com sucesso. E essa frase tem tudo a ver com esse texto, no qual a graça do Senhor vai até a vida do rei Davi, traz à luz o seu pecado, a sua transgressão, o confronta amorosamente, o disciplina, o perdoa e o restaura. Nós temos então essas múltiplas ações da graça do Senhor nesse texto. A Bíblia diz que a graça do Senhor é melhor do que a vida. A Escritura afirma que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, irmãos, tudo de bom que recebemos vem da graça de Deus. É dessa graça que nós precisamos. E essa passagem nos mostra exatamente isso. Essa graça restauradora que nos tira do lamaçal do pecado e que nos restaura. Então, convido você a acompanhar a leitura e, posteriormente, a meditação em 2 Samuel, capítulo 12. Diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol.
Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras, e a picaretas, e a machados de ferro, e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Queridos irmãos, esse texto nos mostra o contexto imediatamente posterior ao adultério de Davi com a mulher de Urias e o assassinato desse fiel soldado. Davi cometeu esses pecados. E ele contava com o silêncio de Joabe e com a conivência de Batseba. O filho do adultério já tinha nascido,
As pessoas não suspeitavam dessa trama engendrada pelo rei. Apenas parece, que o adultério e o assassinato eram águas passadas, mas não eram. A Bíblia nos mostra que Davi, nesse período, viveu um tormento existencial. O próprio rei testemunha que, enquanto calou o seu pecado, envelheceram seus ossos pelos seus constantes gemidos. Irmãos, é fantástico nós percebermos essa passagem e notarmos claramente que Deus não desiste de Davi, mas ao mesmo tempo Deus não passa panos quentes para o pecado do seu servo. Deus não abandona o rei ungido, mas ao mesmo tempo Deus não diminui o seu pecado, mas o Senhor gracioso vai até Davi e o confronta. Para quê? Para tirá-lo do atoleiro, do lamaçal. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós sabemos que Deus cuida dos seus filhos. Como filhos de Deus, nós podemos ter a convicção que Ele estará conosco, que Ele, como um pai, vai nos disciplinar. E tudo isso é um ato de amor. Deus não permite que o seu filho, que a sua filha, ou seja, que o verdadeiro crente viva uma vida de pecado, de engano, sem disciplina. Não. Deus, pela sua graça, age de maneira restauradora. É isso que o texto nos mostra. Em primeiro lugar, nós percebemos Deus, pela sua graça, indo até Davi para confrontar o seu pecado. É curioso que no capítulo 11 de 2 Samuel, nós não vemos menção de Deus. É como se o protagonista fosse Davi. Ele está no controle. É Davi quem envia mensageiros para investigar quem é a mulher que está se banhando. É Davi que depois envia mensageiros para trazer Batseba à casa real. É o próprio rei que envia mensageiros a Joabe para lhe enviar Urias, o esposo de Batseba. Depois envia Urias como portador de sua própria sentença de morte a Joabe. Ou seja, o texto nos apresenta o Davi que ordena e que as coisas acontecem. As pessoas simplesmente se submetem ao seu comando. 2 Samuel, capítulo 11, apresenta o verbo enviar 12 vezes. Davi aparentemente estava no controle da situação. Ele pecou, ele tentou acobertar o seu pecado, mas não há nada que o homem faça na escuridão que Deus não traga à luz. E quando nós chegamos no capítulo 12, nós vemos logo no versículo 1 o Senhor enviando Natã a Davi. Não é Davi mais quem envia, é o próprio Senhor quem envia o profeta Natã para confrontar Davi. O profeta, quando chega até o rei, ele conta uma história. Natã não age assim, simplesmente confrontando diretamente, como profetas no passado faziam. Natã, ele conta uma história de dois homens, um rico e outro pobre.
O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que crescera junto com seus filhos em sua casa. Aquela cordeirinha era alvo de muito carinho do homem pobre. Ela comia do seu bocado, bebia do seu copo, dormia em seus braços como se fosse sua filha. Mas Natã continua a história. Ele diz que, vindo um viajante ao homem rico, este não quis tomar uma das suas ovelhas e uma de suas muitas reses para dar de comer ao viajante, mas ele tomou a única cordeirinha do homem pobre e a preparou para o viajante que havia chegado. Davi não se dá conta que o homem rico da história era ele. O homem pobre era Urias. E Batseba era a cordeirinha que havia sido roubada. Davi, quando ouve essa história, ele fica irado. E ele diz: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Diante disso, Davi, sem saber, ele simplesmente traz para si a sua sentença de morte, sob juramento. E Davi não apenas diz isso, ele fala: pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque era exatamente isso que a lei de Deus estabelecia em Êxodo capítulo 22, versículo de número 1. Só que o texto nos mostra que diante da fala de Davi, diante da sua expressão de ira, o profeta Natã olha para ele e diz: tu és o homem. Davi, você é esse homem. Você é esse indivíduo. Irmãos, perceba como o pecado é terrível. Ele escraviza. Davi estava vivendo há 9 meses, quase 10 meses, com esse pecado encoberto diante dos homens, mas exposto diante de Deus. Sabe por quê? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Natã, então, confronta e diz: você, esse homem, Davi, você tinha muitas dádivas, você foi ungido como rei de Israel, você foi livre das muitas perseguições de Saul, você tinha a casa de Saul, as suas mulheres, como também Israel e Judá. Ou seja, Deus lhe abençoou muito. Mas o que você fez? Você simplesmente foi até a esposa de um servo seu, de um soldado, e a possuiu. Você fez algo mal. Diante disso, o texto vai nos mostrar que por causa do pecado de Davi, Deus iria retribuí-lo. O Senhor iria agir na vida de Davi e na vida da sua família. Porque Davi matou Urias, a espada devastaria a sua casa. E o texto bíblico, na sua continuidade, vai mostrar que 3 dos filhos de Davi, Amnon, Absalão e Adonias, morreram de forma violenta. E o bebê que tinha nascido, fruto da relação adúltera entre Davi e Batseba, também iria morrer. Observe, queridos, Deus então
ele confronta Davi com o seu pecado e mostra que a sua iniquidade vai ter consequências. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Meu querido, minha querida, na sociedade contemporânea é muito comum as pessoas quererem suavizar o pecado. Mas o pecado é tão terrível que ele custou a morte de Jesus Cristo. O nosso Salvador, ele morreu numa cruz por causa do meu e do seu pecado. Diante dessa ação confrontadora, Davi, ele se arrepende. Ele confessa o seu pecado. É interessante, ele não dá desculpas. Ele não diz por que ela estava se banhando de certa forma diante dos meus olhos. Ele não se desculpa. Ele não diz, eu sou homem, eu não consigo resistir à tentação. Não, ele simplesmente se arrepende e confessa o seu pecado. Verso 13, Davi diz, pequei contra o Senhor. E no mesmo versículo 13, Natã, dirigido pelo Senhor Deus, afirma, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. O que é isso, irmãos? Isso é graça. É a graça de Deus que nos perdoa. Todos nós merecemos a morte eterna, a separação do Senhor em um local terrível chamado inferno. Mas, por causa do amor de Deus, esse Deus que nos confronta por causa dos nossos pecados, esse Deus que nos disciplina, é o mesmo Deus que nos perdoa, como ele fez com Davi, ele faz comigo e com você. E isso é graça. É o Deus que nos torna mais alvos do que a neve. Meu querido, minha querida, talvez você pense um pouco sobre a sua vida e diga quantos pecados terríveis eu cometi, ou quem sabe está cometendo. Mas a graça de Deus vai até você para lhe confrontar, para expor amorosamente o seu pecado. E como Deus faz isso? Pela ação do seu Espírito na sua palavra. A palavra de Deus, que é a sua profecia, que é a sua voz para conosco. E Deus nos confronta, não para nos esmagar, mas para nos restaurar, para nos curar. E por que Deus fez isso? Quando nós olhamos o verso 14, o filho que foi gerado da relação adúltera entre Davi e Batseba, como nós dissemos, ele iria morrer também. E é exatamente isso que o texto nos mostra. O, entre aspas, inocente morreu pelo culpado Davi. O filho de Davi sofreu a morte para que Davi não morresse. 1000 anos depois desse evento, um outro filho de Davi, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele também morreu. Ele morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos viver para sempre, para que nós não fôssemos condenados. O texto bíblico, portanto, nos mostra a disciplina da graça de Deus. Deus é o próprio agente da disciplina. O bebê de Davi e Batseba, ele simplesmente fica enfermo, adoecido gravemente. Davi se prostra diante de Deus. Ele busca ao Senhor em jejum, em oração, durante toda a noite. Ele se recusa a se levantar da terra e comer.
Só que, no 7º dia, a criança morreu. Ela não pôde nem ser circuncidada como filha de um judeu, como filho de um judeu, porque o menino era circuncidado no 8º dia. E Davi, então, ele percebe que algo aconteceu, os seus servos ficam com medo de lhe dar a notícia. Davi, então, busca saber e o rei conclui que a criança morrera, que a vida da criança foi ceifada. Ele pergunta para os servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. E observe, qual a atitude de Davi? Preste atenção nisso. Diante do pecado, Davi é confrontado e ele confessa o pecado. Ele se arrepende verdadeiramente e é perdoado. Mas a disciplina de Deus acontece. E a disciplina de Deus é um ato de amor do Pai Celeste para com os seus filhos. E quando o filho de Davi morre, Davi se levanta da terra, lava-se, unge-se, muda de vestes, entra na casa do Senhor e adora. Ele não tem amargura. Ele não fica com ressentimento de Deus. Ele adora. E perceba, Davi, ele aceita essa irreversibilidade da morte, mas ele aceita com fé na imortalidade. O texto vai nos mostrar o versículo de número 23, que Davi diz, eu irei a ela. Ou seja, eu irei à minha criança, ao meu filho. Ela, porém, não voltará para mim. Irmãos, isso é uma verdade preciosa. Davi entende que a sua criança foi para a presença de Deus e que um dia Davi também morreria e encontraria o seu filho, encontraria o seu descendente. Por quê? Porque ele acreditava em uma verdade bendita do Senhor, que é a eternidade. Ele acreditava que os servos de Deus, quando morrem, vão para a presença de Deus. Davi diz, eu vou até a minha criança, ela não virá a mim. Irmãos, como isso é consolador. Como é maravilhoso nós sabermos que um dia haverá um grande encontro de todos os servos de Deus. Como é algo glorioso sabermos que entes queridos, amigos tão estimados, que nós perdemos, ceifados pela morte, se eles são crentes, nós iremos nos encontrar com eles, em um lugar sem morte, sem enfermidade, sem dor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas perceba como a graça de Deus continua agindo. Esse Deus que é rico em perdoar. O texto diz, verso 24, que Davi vai até Batseba, a consola, ela perdeu seu filho, se deita com ela e Deus dá a eles um outro filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Salomão significa pacífico. E o texto diz que o Senhor o amou. Davi entrega aquele filho nas mãos do profeta Natã e este lhe chamou Gedidias, que significa amado do Senhor. Louvado seja Deus. Observe, em um momento de dor, de luto, por causa do seu pecado, por causa da consequência do seu pecado, Deus agracia
Davi e Batseba, dando a eles um outro filho, Salomão. Salomão, que seria o herdeiro de Davi, que seria notabilizado pela sua grande sabedoria, que seria o instrumento que Deus utilizaria para a construção do grande templo de Jerusalém. Como Deus é gracioso! Meu amado, minha amada, Deus é o Deus dos recomeços. Davi poderia, diante dessa situação, dizer: a minha vida acabou. A minha história está arruinada por causa do meu pecado. Mas Deus é tão gracioso que ele confronta Davi com a sua iniquidade, expõe a sua transgressão, o disciplina com amor. Davi, ele tem que lidar com consequências do seu pecado, só que aquelas consequências não são eternas. Isso é fantástico. Se você está em Cristo, por mais que você sofra resultados da sua transgressão, esses resultados são temporários. Por quê? Porque Deus em Cristo perdoa todos os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos lava. E Davi, então, recebe de presente Salomão, o futuro rei de Israel, que sucederia Davi. E mais, Batseba, aquela mulher que é chamada de mulher de Urias, no verso de número 15. No versículo de número 24, essa mulher não é mais descrita como a mulher de Urias. Ela é a esposa de Davi. E mais, Batseba, ela está na genealogia de Jesus Cristo. Ela se torna ascendente de Jesus. Quando nós lemos Mateus capítulo 1, versículo 6, está lá Batseba como ascendente de Jesus Cristo. É o Deus que restaura. Talvez você esteja caído, com sentimentos de culpa, esmagado por algo que você fez. Saiba que Deus, pela sua graça, é poderoso para lhe libertar, para lhe perdoar, para lhe dar um novo começo, uma nova vida. O texto termina mostrando Davi vencendo os seus inimigos, conquistando Rabá. É curioso isso. A guerra contra os amonitas trouxe o maior fracasso na vida pessoal e familiar de Davi. Mas este capítulo nos mostra Joabe, o comandante de Davi, tomando Rabá, a cidade das águas, a capital amonita. Joabe depois honrando a Davi, dando-lhe a oportunidade de tomar a cidade. E Davi, então, despoja o rei e a cidade amonita, a ponto dele colocar a coroa do rei amonita na sua cabeça, celebrando o seu triunfo. E Davi subjuga os amonitas. Como isso aqui é tremendo, irmãos. Porque foi enquanto o povo de Israel estava lutando contra os filhos de Amon, foi que Davi estava no seu palácio e que ele adulterou e que depois planejou o assassinato de Urias. Mas o texto bíblico, no capítulo seguinte, capítulo 12, faz algo muito interessante. O escritor sagrado, ele retrata Davi conquistando os amonitas.
o seu pecado estava perdoado. A sua transgressão estava paga. Davi tinha da parte de Deus a graça restauradora. Como você está? A graça de Deus é aquela que nos levanta, é aquela que nos cura. Creia que há esperança para mim e para você em Jesus Cristo. Creia que há cura e a salvação para nós em Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esse momento. Queremos te agradecer pela tua palavra. Esse texto tão forte, tão confrontador, mas ao mesmo tempo que revela de uma maneira tão clara a tua graça que nos restaura. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, que possamos crer que a nossa vida está patente diante do Senhor e que o Senhor tem planos bons para nós. Ele não permite que a nossa vida, como filhos dele, possa estar escravizada no pecado ou ser uma vida dupla. Deus, tu és aquele que vai até nós e nos confronta pela tua palavra e nos disciplina e nos cura e nos restaura e nos perdoa e nos dá um novo começo e nos dá sonhos e brota vida onde a morte, como o Senhor fez com Davi e Batseba, dando a eles Salomão. Ó Deus, que bênção! Sabermos que somos amados pelo Senhor. Salomão, pacífico, depois sendo chamado por Natã, Gedidias, amado do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor reconstrói a nossa história. Abençoe a todos os nossos irmãos e irmãs, amigos, amigas. Abençoe, ó Deus, a cada família. Ó Deus, age em cada coração das pessoas que nos assistem, dos seus familiares, dos seus conhecidos. Age com cura em relação aos enfermos, salvação para os perdidos. Traz suprimento da necessidade para aqueles que estão necessitados. Traz paz ao coração daquele que está aflito, levanta aquele que está caído. Senhor, abençoe as nossas vidas. O Senhor sabe o pedido que esse irmão, que essa irmã tem, a necessidade do seu coração. Atende a oração dele, dela, conforme a tua vontade, e que possamos crer que a tua graça nos basta, que o teu favor imerecido, revelado em Jesus Cristo, o descendente de Davi, o Filho unigênito de Deus, nos dá uma nova vida. Queremos te agradecer por esse momento tão especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe muito você e a sua família, que Deus continue guiando a sua vida. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Bem, queridos, estamos encerrando mais um momento de pastoreio. A nossa oração é que essa graça que foi apresentada pela palavra do Senhor ao nosso coração, que ela seja abundante sobre você. Este favor imerecido de Deus continue inundando, educando, transformando, renovando a minha e a sua vida. A graça do Senhor é de fato maravilhosa. Que a graça, que a paz, que o amor, que a misericórdia, que a esperança do Senhor seja sobre você e sobre toda a sua família. Amém e amém. Deus te abençoe muito.